Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Meu querido que está ao vivo comigo aí no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. As coisas estão acontecendo, é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque a gente acaba derrubando fake news. As coisas estão acontecendo e os bolsonaristas extremistas acabam divulgando meias-verdades e mentiras inteiras sobre o que está acontecendo. Então já clica aí, já curte e já compartilha. Meu querido e minha querida, Dallagnol perdeu o seu cargo de deputado federal. Deltan Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Perdeu o seu mandato político. Aquele que criou a PowerPoint, toda aquela narrativa de meias-verdades em que acabou gerando a prisão de Lula, toda aquela situação, pois é, a justiça tarda, mas não falha. Deltan Dallagnol perdeu o seu cargo. E compartilhe esse vídeo porque eles estão dizendo, os bolsonaristas extremistas, que é perseguição. E não é, e eu vou te explicar o que aconteceu. E agora só falta o marreco, só falta agora Sérgio Moro ser cassado também. E pode, Andréa? Pode. Existem várias irregularidades na candidatura de Sérgio Moro. E já tem processo ali no Tribunal Superior Eleitoral, que acredito eu que terá o mesmo resultado da de Dallagnol. E olha que no TSE tem ministro bolsonarista. Tem, André? Tem. Lá dentro tem ministro bolsonarista. E mesmo assim, Dallagnol foi cassado por 7, por unanimidade. Todos os 7 ministros votaram e decidiram pela perda do mandato de Deltan Dallagnol. E o próximo será o marreco. O que aconteceu? Deltan Dallagnol respondia a processo administrativo junto ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal. Ele era procurador do Ministério Público Federal e pelas irregularidades, notadamente ali da Lava Jato cometidas, ele respondia um PAD, um processo administrativo ali no Conselho Nacional do Ministério Público. E como consequência desse PAD, muito possivelmente, ele seria demitido a bem do serviço público, que é uma penalidade, que é uma punição. Essa punição tem como efeito natural a inelegibilidade. Todos aqueles servidores públicos, qualquer servidor público que for demitido a bem do serviço público, que é uma penalidade gerada a partir de um processo administrativo dentro do órgão que o servidor trabalha, tem como consequência natural a sua inelegibilidade, ou seja, esse servidor não poderá ocupar cargo político e nem cargo público por pelo menos 8 anos. Deltan Dallagnol, sabedor da lei ou não, às vezes quando convém. O que ele fez? Antes de finalizar o PAD, ele pediu exoneração. Exoneração não é uma penalidade. Muitas pessoas confundem as coisas, porque esse nome é feio, não é exonerado, exoneração. Não, exoneração é quando você pede para sair do serviço público, chama-se exoneração. A penalidade é a demissão a bem do serviço público. Então, antes de ocorrer a penalidade, ele pediu exoneração. Pediu para sair do cargo, pediu demissão, a grosso modo, para não ser punido e para não vir a sua inelegibilidade. E concomitantemente a isso, ele também respondia um PAD, um processo administrativo, junto ao Tribunal de Contas da União. E ali ele foi condenado pela ilegalidade do pagamento de diárias para procuradores da Lava Jato. Era mamata, né, gente? Quanto mais durava a Lava Jato, mais gente se beneficiava e ganhava com diárias, auxílios, etc. e tal. E o Tribunal de Contas entendeu que o pagamento dessas diárias era ilegal,
não podia ocorrer, estava lesando o patrimônio público. Diante disso, antes que saísse qualquer decisão definitiva, ele foi lá, se candidatou, concorreu e ganhou as eleições para deputado federal. Só que a lei já prevê esse tipo de estratégia, esse tipo de manobra que ele fez para burlar a própria lei. E a lei prevê que isso não pode ser tolerado. Diante disso, com a lei, tendo como base ali a decisão dos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, foi declarado o cancelamento do registro da candidatura de Dallagnol. Consequentemente, ele perdeu o seu cargo já ocupado de deputado federal. Por quê? Porque ele tentou burlar, leia-se, fraudar a lei a partir de uma manobra escusa. Isso lhe é peculiar, já que eles fizeram, eles quem? Moro também fez e Dallagnol fez, em toda a situação da Lava Jato, criando factoides, estabelecendo narrativas não verdadeiras para imputar culpa a quem não tinha, que era Lula. Tanto que tudo foi anulado em relação aos processos que incriminavam Lula. Desta feita, com essa estratagema já muito bem conhecida pela justiça hoje, em relação a Dallagnol e, reitero, em relação a Moro, Dallagnol perdeu o seu cargo. Então não é perseguição, não é comunismo, não é nada disso. É a aplicação da lei ao caso concreto. Tentou burlar a lei eleitoral, a lei de ficha limpa. E diante disso, Deltan Dallagnol perdeu seu mandato porque era ficha suja. Já tinha uma condenação, notadamente no Tribunal de Contas da União, e tentou burlar a condenação que teria no Conselho Nacional do Ministério Público Federal, pedindo exoneração anteriormente para não ser inelegível. Só que a lei prevê isso e diz claramente que não pode ser aceito esse tipo de expediente. Por quê? Porque acaba tirando a função social do Instituto da Inelegibilidade, que é exatamente afastar da vida pública e política pessoas que têm ficha suja. E ele era ficha suja já. Então foi isso que aconteceu. Então compartilhe esse vídeo, que tem muita gente propagando mentira por aí, tá? E aqui a gente não. Aqui não, Zacaré, aqui não. Aqui a gente mostra e explica direitinho. E meu querido e minha querida, já curtiu a live? Curte a live e compartilhe e deixe seu comentário, viu? Você que está no chat comigo aí, vambora, vamos para cima. E Bolsonaro? Bolsonaro ontem, seu terceiro depoimento depois que chegou e voltou para o Brasil dos Estados Unidos em março. O primeiro em relação às joias, o segundo em relação ao ataque à democracia no dia 8 de janeiro e agora em relação à fraude do seu cartão de vacina, a fraude de todo o sistema do Conect SUS. Bolsonaro se enrolou ainda mais. O seu depoimento não o ajudou e piorou a sua situação. Você reparou que de ontem Bolsonaro não quis falar nada, não deu entrevista e que os seus advogados também não deram entrevista? Você reparou nisso? Isso fala tudo e fala muita coisa. Por quê, Andréia? O que eles iam falar? Eles iam falar, se falasse, o que falaram lá dentro. E o que falaram lá dentro comprometeu ainda mais Mauro Cid, o coronel ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro disse que não sabia de nada, que não sabia da fraude do cartão de vacina, que não autorizou nada e que não acredita que Mauro Cid fez isso. Só que ele disse também que Mauro Cid tinha acesso aos seus dados, aos seus documentos e a tudo mais. Eu fico pensando, será que Mauro Cid tinha até a senha do Conect SUS de Bolsonaro, de toda a situação?
E para que Mauro Cid ia fazer isso? E colocando Bolsonaro, se Bolsonaro não pediu, se Bolsonaro não sabia, se Bolsonaro não queria, não é? Porque fraudaram, meu querido, o sistema do Conect SUS e o cartão de vacina, não só de Bolsonaro, mas da sua filha que é menor, aí entra outro crime, corrupção de menores, e também de assessores de Bolsonaro, vários assessores de Bolsonaro e de familiares de assessores de Bolsonaro. E o depoimento de Mauro Cid já é amanhã, na Polícia Federal. E Bolsonaro, com a sua fala, acabou por jogar toda a culpa e responsabilidade nos ombros e na cabeça de Mauro Cid. E o cartão de vacina da esposa de Mauro Cid também foi fraudado. E ela será interrogada na sexta-feira agora pela Polícia Federal também. A grande situação, Mauro Cid e sua esposa vão abarcar, suportar toda a culpa, toda a responsabilidade? Mauro Cid fez tudo isso por si só e o chefe mor e o seu patrão, aquele que se beneficiaria de alguma forma, porque a filha dele não era chefe de Estado e precisaria ter o cartão de vacina para entrar em outros países. Ele não sabia de nada, não tem responsabilidade nenhuma e toda a culpa é de Mauro Cid e de sua esposa também, que ela também entrou na baila. Será que Mauro Cid vai aceitar essa narrativa? Porque a situação de Mauro Cid, meu querido, é gravíssima. Porque a partir da interceptação de dados, de telefone, de imagem, de movimentação bancária, de toda a situação que foi quebrada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, autorizou a Polícia Federal a ter acesso aos telefones, às contas bancárias, e-mails, enfim. A quebra de sigilo foi quebrada, não só de Mauro Cid, de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton Barros e mais 6 que foram presos nessa operação da fraude do cartão de vacina. E a partir disso já descobriram a situação dos depósitos feitos para Michele Bolsonaro, para a tia de Michele Bolsonaro, para a amiga Rosângela de Michele Bolsonaro, que fez um cartão de crédito para ela, e da assessora de Michele Bolsonaro, cujas contas eram pagas por Cid, Mauro Cid, e também por um outro assessor, que é o segundo sargento, que era também ajudante de ordem de Bolsonaro. E entre mentes a tudo isso, além da questão de depósitos, de dinheiro para cá, dinheiro para lá, em que não se sabe a fonte, embora algumas fontes já foram descobertas, que refere-se a empresas que tinham contrato com o governo federal, tudo indica que isso era pagamento de propina, de peculato em muitas situações, de desvio de dinheiro público, de apropriação de dinheiro público indevido. E a questão, meu querido, do golpe. Havia conversas de WhatsApp entre Ailton Barros, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, um ex-ministro de Bolsonaro ali, um primeiro secretário de Bolsonaro, que também era das Forças Armadas, culeando e preparando ali como que faria um golpe, como que eles iam fazer e convencer todas as pessoas a participarem, como que ia prender Alexandre de Moraes, como que ia dar o golpe, enfim. Tudo isso já foi encontrado nesses aparelhos telefônicos apreendidos através da quebra de sigilo, e isso é só o início. Isso é só a pontinha do iceberg que nós sabemos. Tem muito mais coisas escondidas que a Polícia Federal não pode revelar. Outras ela solta paulatinamente, até como estratégia, para mostrar que está trabalhando e que tem uma linha de investigação. A partir disso, meu querido, o depoimento de Mauro Cid amanhã será definitivo e importantíssimo. E da sua esposa, mais ainda na sexta-feira. Porque Mauro Cid, muitos falam assim, Mauro Cid é muito fiel. Ele não vai falar nada, não vai entregar nada.
Mas a mulher de Mauro Cid? A mulher de Mauro Cid tem essa fidelidade toda? E por mais que o sujeito seja fiel, meu querido, ele é coronel, tudo vai cair nos ombros dele. Ele vai levar a bronca sozinho? Vai não. É uma questão de sobrevivência e inteligência. E como militar, uma coisa que se aprende é sobreviver. E ele não vai, meu querido, afundar sozinho. Ele vai levar mais alguém. E que esse alguém seja o chefe mor, que tem que ir para cadeia. O que eu comentaria diante de tudo isso? Que bom que a justiça começa a ser feita e que a verdade começa a ser revelada. E quem deve ir para a cadeia. Quem não deve, não teme. Agora, quem deve, está desesperado. E que haja justiça. Seria esses os meus comentários. Mas eu quero saber o seu comentário. Mais do que isso, compartilhe esse vídeo, porque a gente não tem que aguentar fake news, não. A gente tem que propagar de fato e de verdade os fatos como são. E muitos extremistas ainda propagam mentiras, narrativas falaciosas, até porque a capacidade cognitiva deles não alcança a verdade. Por quê? Estão imbuídos através de uma seita, uma coisa horrorosa, não é? Só que nós estamos derrubando tudo isso. Eu e você, através dessa luta por informação e conhecimento. E viva Lula e viva a democracia. É isso. Então compartilhe esse vídeo que é importante, deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário também. Quero saber o seu comentário, viu? Você que está ao vivo comigo aí no chat, muito obrigado pela sua presença, viu? Tamo junto aqui sempre, sempre que possível. E eu lhe tenho e lhe externo grande gratidão e respeito, viu? Beijo no seu coração. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.